O sol de Lisboa, impiedoso naquele início de verão de 2025, batia na calçada portuguesa, criando miragens trêmulas que dançavam sob os pés de Amara Oliveira. Cada passo que ela dava naquelas pedras irregulares a caminho da sua nova casa na Lapa era um passo em direção a um sonho tecido com fios de trabalho árduo e resiliência. Amara, nos seus 30 e poucos anos, era uma força da natureza. Uma mulher negra, de corpo farto e orgulhoso, envolta num vestido de capulana cujas cores vibrantes pareciam desafiar a sobriedade dos edifícios antigos. O seu cabelo afro, uma coroa majestosa, era adornado por um turbante laranja que parecia capturar a própria luz do sol. Ela parou em frente ao número 27 da Rua das Hortênsias. Um prédio antigo, sim, mas com uma dignidade silenciosa. A fachada, revestida a azulejos azuis e brancos, contava histórias de séculos passados. Uma varanda de ferro forjado, delicadamente trabalhada, debruçava-se sobre a rua. Era dela. Anos de noites mal dormidas, de projetos de design gráfico que lhe sugaram a alma, de lutar contra um mundo que tantas vezes lhe disse não, tinham culminado naquele momento. Ela sorriu, um sorriso largo que iluminou seu rosto, e enfiou a chave na fechadura pesada. O interior era espaçoso, com tetos altos e chão de tábua corrida que rangia sob o seu peso. Precisava de obras, de cor, de vida. Precisava dela. Enquanto os homens das mudanças subiam as escadas com as suas caixas, Amara sentiu os primeiros olhares. Eram subtis, quase imperceptíveis, vindos das janelas vizinhas, das varandas do outro lado da rua. Olhares que se demoravam um pouco mais do que o necessário, olhares que mediam, que avaliavam. Ela conhecia-os bem. Eram os olhares que a tinham seguido toda a vida. A menina negra no bairro pobre, a adolescente gorda na escola, a mulher bem-sucedida num mundo que ainda esperava que ela fosse invisível. Ela endireitou os ombros. Não seria invisível. Não ali. Não mais. Nos dias seguintes, Amara mergulhou na tarefa de transformar a casa no seu santuário. As paredes ganharam tons quentes de terracota e ocre. O jardim das traseiras, antes abandonado, começou a florescer sob as suas mãos e, no centro, ergueu uma escultura de metal reciclado, uma peça sua, abstrata e poderosa, inspirada nas formas africanas. Era uma declaração. Foi a escultura que trouxe a primeira visita. Amara estava na varanda, saboreando uma imperial e o cheiro a terra molhada quando ouviu bater à porta. Abriu e deparou-se com uma mulher que parecia ter saído de uma revista de moda de outra década. Era Dona Leonor Vasconcelos. Na casa dos 60, magérrima, quase etérea, vestida num fato de linho bege impecável. O cabelo loiro, esticado e polido, emoldurava um rosto onde a rigidez superava as tentativas da cirurgia plástica em manter a juventude. Os seus olhos azuis, pequenos e penetrantes, varreram Amara de cima a baixo, demorando-se na sua figura, no seu turbante, no seu sorriso. "Boa tarde", disse Leonor, a voz fina como papel de seda. "Sou a Leonor Vasconcelos, presidente da Associação de Moradores da Rua das Hortênsias. Queria dar-lhe as boas-vindas." O sorriso não chegava aos olhos. "Muito prazer, Amara Oliveira. Entre, por favor", convidou Amara genuinamente. Leonor hesitou, o olhar a percorrer o hall de entrada ainda em desordem. "Talvez noutra altura. Queria apenas apresentar-me. E talvez", ela fez uma pausa, o olhar a desviar-se para o jardim visível através do corredor, "dar-lhe uma pequena ajuda. Sabe, aqui no bairro temos padrões. Gostamos de manter uma certa harmonia estética, aquela coisa no seu jardim." Amara sentiu o sangue gelar, mas manteve o sorriso. "A coisa é uma obra de arte minha, Dona Leonor. Chama-se Raízes." "Ah, arte", Leonor disse a palavra como se fosse um insecto exótico. "Compreendo, mas talvez algo mais tradicional? Temos regras, sabe? Para o bem de todos, para preservar o valor das nossas propriedades." Ela entregou a Amara um folheto grosso. "As diretrizes. Tenho a certeza que vai querer adaptar-se." E com um aceno de cabeça, virou-se e desceu os degraus, deixando Amara com o folheto na mão e um gosto amargo na boca. A guerra tinha sido declarada. O folheto tornou-se a Bíblia de Leonor. Nos dias seguintes, a caixa de correio de Amara começou a encher-se de envelopes com o carimbo da associação. O primeiro, claro, era sobre a escultura, objeto não autorizado em espaço exterior, violação do artigo 7K do secção B. Amara ignorou. Depois veio um aviso sobre a música. Amara gostava de ouvir Afrobeat enquanto trabalhava. A janela estava aberta para deixar entrar a brisa de Lisboa. A carta falava de níveis de ruído excessivos e perturbadores da ordem pública. Amara olhou para o outro lado da rua, onde o filho adolescente de um vizinho tocava rock pesado a todo volume.
Ninguém parecia perturbado. Seguiu-se uma queixa sobre os odores fortes e exóticos vindos da sua cozinha. Amara adorava cozinhar muamba e cachupa. Os cheiros que Leonor considerava exóticos eram os cheiros de casa para Amara. Seria o bacalhau com todos ou o cozido à portuguesa dos vizinhos menos exóticos. A gota de água foi a carta que insinuava a atividade comercial não licenciada. A razão? Amara recebia frequentemente entregas de materiais de arte e ocasionalmente clientes ou galeristas visitavam-na. A carta questionava a natureza desses visitantes e a frequência das entregas, sugerindo que Amara talvez não tivesse os meios convencionais para viver naquele bairro. A insinuação era clara e venenosa. Uma mulher negra e gorda como ela não pertencia ali, a menos que estivesse envolvida em algo suspeito. Amara sentou-se na sua cozinha, as cartas espalhadas pela mesa. Sentiu as lágrimas a quererem vir, a raiva a borbulhar. Lembrou-se de todas as vezes que fora julgada pela sua aparência, pelo seu nome, pela sua origem. Mas desta vez era diferente. Esta era a sua casa, o seu santuário. E Leonor Vasconcelos tinha acabado de o profanar. Ela respirou fundo. As lágrimas secaram. A raiva transformou-se numa chama fria e determinada. Ela não ia fugir, não ia encolher-se, ia lutar. Pegou no telemóvel e marcou um número. Inês, é a Amara. Preciso da tua ajuda. Temos uma rainha de bairro para destronar. Inês Mendes era uma força da natureza à sua maneira. Advogada, na casa dos 30, filha de pais indianos, conhecia bem os labirintos do preconceito velado da sociedade portuguesa. Era perspicaz, implacável e vestia a sua competência como uma armadura. Sentaram-se no escritório de Inês com vista para o Tejo. Ela está a usar a associação como arma pessoal, disse Inês, depois de ler as cartas e ouvir a história de Amara. E o alvo é claro. És tu. A tua presença desafia a ideia dela do que este bairro deve ser. É racismo e gordofobia embrulhados em papel de carta timbrado. Mas ela pode fazer isto? Pode expulsar-me? Perguntou Amara, a vulnerabilidade a espreitar por detrás da sua fachada forte. Expulsar-te? Dificilmente. És a proprietária, mas pode tornar a tua vida um inferno. Multas, processos, assédio constante, até te cansares e saíres. É uma guerra de desgaste, explicou Inês. Mas ela cometeu um erro. Subestimou-te. E nós vamos usar isso. O plano de Inês era metódico. Primeiro, responder a cada carta formalmente, citando as próprias regras da associação e pedindo provas concretas das violações. Segundo, Amara devia documentar todas as violações reais dos outros vizinhos. Os caixotes do lixo fora de horas, as obras sem licença, as fachadas a precisar de pintura, com fotografias, datas e horas. Terceiro, Inês iria investigar Leonor Vasconcelos a fundo. Toda a gente tem segredos, Amara, especialmente aqueles que se esforçam tanto por parecer perfeitos. Enquanto Amara se tornava a cronista secreta das infrações do bairro das Hortênsias, conheceu o Sr. Valério Costa. Um homem idoso, de boina e sorriso triste, que passava os dias a cuidar dos seus vasos na varanda em frente. Um dia, ele deixou cair um vaso. Amara correu a ajudar. Minha menina, disse ele, os olhos marejados, estas mãos já não são o que eram. Conversaram um pouco. Ele contou-lhe histórias do bairro antigo, antes de se tornar tão exclusivo. Amara percebeu que ele tinha medo de Leonor, como muitos, mas também que via a injustiça do que lhe estava a acontecer. Ele tornou-se um observador silencioso, um aliado hesitante. A investigação de Inês trouxe frutos inesperados. Leonor Vasconcelos, a rainha da Lapa, a defensora dos padrões, estava atolada em dívidas. Tinha hipotecado a casa, um palacete herdado, até ao limite. Pior, não pagava as prestações há meses. O banco estava a preparar a execução hipotecária e, ironicamente, devia vários milhares de euros à própria Associação de Moradores em cotas atrasadas. Ela está desesperada, disse Inês. Provavelmente vê-te como uma ameaça ao valor da casa dela, a única coisa que lhe resta. Ou talvez ela queira a tua casa. Uma ideia louca, audaciosa, começou a formar-se na mente de Amara. Uma ideia tão poética na sua justiça que a fez sorrir pela primeira vez em semanas. Inês, disse ela, a voz firme. E se nós comprássemos a casa dela? Inês ergueu uma sobrancelha. Comprar a casa de Leonor, no leilão de execução? Exatamente. Discretamente, através de uma empresa. Inês riu-se, uma gargalhada genuína e deliciada. Amara Oliveira, tu és diabolicamente brilhante. É arriscado, é caro, mas é perfeito. Enquanto o plano se desenrolava nos bastidores, Leonor, alheia à tempestade que se avizinhava, decidiu dar o golpe final. Convocou uma Assembleia Geral Extraordinária de moradores.
o ponto único da ordem de trabalhos. Discussão sobre a conformidade da residente Amara Oliveira com os regulamentos e a harmonia do bairro das Hortênsias. Era a sua tentativa de humilhação pública, o seu tribunal de fachada. A noite da assembleia chegou, quente e abafada. O salão de festas da associação estava cheio. O ar crepitava com fofocas e expectativa. Leonor presidia no seu trono improvisado, ladeada pelas suas seguidoras. Amara entrou, a cabeça erguida, vestida num caftã púrpura real, a sua presença enchendo a sala. Sr. Valério estava num canto, deu-lhe um aceno quase imperceptível. Inês estava ao seu lado, uma pasta preta nas mãos. Leonor começou, a voz melosa, mas cheia de veneno. Falou de padrões, de harmonia, de preocupações legítimas dos vizinhos. Listou as violações de Amara, pintando-a como uma intrusa disruptiva. É com pesar, concluiu ela, que temos de considerar se a Sra. Oliveira se enquadra verdadeiramente no nosso bairro. Proponho uma moção para uma investigação formal e a aplicação de multas cumulativas. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Todos os olhos estavam em Amara. Ela levantou-se lentamente. Caminhou até ao microfone. Boa noite, começou, a voz calma, mas ressoando com uma força inabalável. Ouvi atentamente as preocupações da dona Leonor. Preocupações sobre a minha arte. Ela ergueu uma foto da sua escultura. Sobre a minha música, a minha comida. Preocupações sobre a minha própria existência neste bairro. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala. É curioso, porque eu também tenho preocupações. Ela pegou num dossiê. Preocupações sobre os 37 caixotes de lixo deixados na rua fora de horas na semana passada, nenhum dos quais era meu. Folheou as páginas. Preocupações sobre as 8 obras ilegais a decorrer neste momento. Preocupações sobre fachadas a cair que violam o artigo deduzido. O murmúrio percorreu a sala. Leonor endureceu. Mas a minha maior preocupação, continuou Amara, a voz a baixar, é a hipocrisia. A dona Leonor fala de padrões e valor. Fala de pagar quotas. Ela olhou diretamente para Leonor. Dona Leonor, quando foi a última vez que pagou as suas próprias quotas à associação? Porque, segundo os registros, deve mais de 3.000 euros. Gritos de surpresa. Leonor ficou pálida como cera. Isso é uma mentira, uma calúnia. É um facto, disse Inês, intervindo e mostrando um documento. Mas não é tudo, disse Amara, o seu momento a chegar. Falando em valor imobiliário e em quem pertence a este bairro, Dona Leonor, admiro o seu palacete no número 15. É lindo. Tão lindo que, quando soube que ia a leilão por execução hipotecária devido a certas dificuldades financeiras, não resisti. Aleguei o último documento, a escritura. Acontece, Dona Leonor, que desde a semana passada a sua casa é a minha casa. Sou a sua nova senhoria. Portanto, diga-me, quem é que não se enquadra aqui agora? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonor abriu a boca, mas nenhum som saiu. O seu rosto, antes uma máscara de superioridade, desmoronou-se, revelando o pânico por baixo. A rainha tinha sido destronada no seu próprio castelo diante de toda a corte. A humilhação era total. Leonor Vasconcelos cambaleou para fora da sala sem uma palavra, seguida apenas por alguns olhares de pena e muitos de choque e um certo alívio mal disfarçado. A assembleia dissolveu-se no caos. Na confusão, o Sr. Valério aproximou-se de Amara. Menina, disse ele, os olhos a brilhar, fez-se justiça. Nas semanas seguintes, a Lapa assistiu à queda silenciosa de Leonor. Amara, através de Inês, ofereceu-lhe a possibilidade de recomprar a casa pelo valor de mercado. Leonor não conseguiu. O banco não lhe emprestaria dinheiro e o seu orgulho não lhe permitiria aceitar a derrota. Empacotou 30 anos de vida em caixas, tal como Amara fizera semanas antes, e desapareceu numa noite, mudando-se para um apartamento modesto nos subúrbios. A associação de moradores, sem a sua líder tirana, passou por uma transformação. O Sr. Valério, surpreendentemente, foi eleito presidente interino. As regras começaram a ser aplicadas com bom senso e não como armas. A atmosfera no bairro mudou lentamente. A tensão dissipou-se, substituída por uma cautela, depois por uma curiosidade e, finalmente, por uma aceitação relutante, mas crescente. Uma tarde, Amara estava a trabalhar no seu estúdio, a luz dourada de Lisboa a inundar a sala, quando ouviu bater à porta. Era Lisa Hendricks, uma das vizinhas que antes era seguidora de Leonor. Trazia um prato coberto. Sei que é tarde, disse Lisa, sem jeito, evitando o olhar de Amara. Mas trouxe uns pastéis de nata para dar as boas-vindas. Amara olhou para a mulher, depois para o prato. Viu a culpa, o arrependimento, mas também um vislumbre de genuinidade.
Ela sorriu, um sorriso cansado, mas real. Obrigada, Lisa. Demorou, mas chegou. Aceitou o prato. Os pastéis estavam um pouco queimados, mas o gesto era doce. Enquanto fechava a porta, Amara olhou para sua casa. As paredes vibrantes, a sua arte orgulhosa no jardim, os cheiros da sua comida a pairar no ar. Era o seu espaço. Um espaço que ela lutara para conquistar e manter. Sabia que o preconceito não desaparecia de um dia para o outro. Sabia que os olhares poderiam voltar. Mas também sabia que tinha encontrado a sua força, que tinha provado que a sua presença, grande, negra, inegável, tinha tanto direito àquela luz de Lisboa como qualquer outra. E isso, pensou ela, trincando um pastel de nata, era a vitória mais doce de todas.